Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Nosso tema de hoje, você está sendo discipulado pela internet? Eu quero começar aqui com uma pergunta muito honesta. Quem está formando a sua mente? Quem está moldando a sua maneira de pensar? Quem está discipulando você? Talvez você até me responda assim: Cristo, a Bíblia, a minha igreja. Mas vamos ser sinceros, os brasileiros passam em média mais de 9 horas por dia conectado à internet e cerca de 3 a 4 horas apenas nas redes sociais. Agora eu te pergunto, quantas horas por dia você passa nas escrituras? Porque discipulado não é apenas quem você afirma seguir, é quem mais influencia a sua formação interior. E hoje muitos cristãos estão sendo discipulados sem perceber. E isso aqui vale algumas reflexões. Primeira reflexão: o que é discipulado bíblico? Precisamos definir discipulado biblicamente. Discipulado não é apenas aprender informação. A palavra discípulo, no Novo Testamento, ela carrega a ideia de aprendiz, de um seguidor, de um imitador. Discípulo é alguém que adota a mente do mestre, o caráter do mestre, os valores do mestre. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 40, está escrito assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então perceba, você se torna parecido com aquilo que te instrui constantemente. Discipulado é formação progressiva da mente e do coração. E a Bíblia trata isso como algo central. Lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, o Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar é tomar a forma, renovar é trocar o padrão. A questão aqui é a seguinte: qual padrão está renovando sua mente? Segunda reflexão: o algoritmo como formador de cosmovisão. Existe algo que precisamos entender com maturidade. O algoritmo não é neutro, ele é projetado para maximizar retenção e não santificação. Plataformas digitais são estruturadas para capturar a atenção, gerar dopamina e criar ciclos de consumo contínuo. Estudos recentes mostram que o brasileiro é um dos povos que mais consomem redes sociais no mundo. A média global de tempo diário nas redes gira em torno de 2 horas e meia. No Brasil, esse número ultrapassa 3 horas e meia por dia. Isso significa mais de 1.200 horas por ano sendo exposto a narrativas, opiniões e valores. Isso não é neutro, isso forma uma cosmovisão. Mas o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a lente pela qual você interpreta o mundo. Se você consome constantemente conteúdos que relativizam o pecado, que normalizam a imoralidade, que promovem egocentrismo, sua percepção espiritual será afetada, mesmo que você continue frequentando uma igreja. A terceira reflexão: o perigo do cristianismo superficial digital. Existe outro problema aí, que é o excesso de conteúdo espiritual. Ele pode gerar a ilusão de maturidade. Você assiste pregações curtas, frases impactantes, debates teológicos, cortes emocionantes, mas a informação não é transformação. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. A cultura digital nos transforma em ouvintes compulsivos, consumidores de sermões, especialistas em opiniões, mas pobres em prática. Você pode ouvir 20 mensagens por semana e não perdoar ninguém. Pode assistir debates sobre santidade e continuar alimentando o pecado secreto. Isso é discipulado superficial. Nossa quarta reflexão: a formação da mente na era digital. A Escritura, ela ensina que a mente ela é um campo de batalha. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o Paulo diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso exige vigilância. Mas a internet produz dispersão, notificações constantes, estímulos rápidos, conteúdo fragmentado. Isso enfraquece a concentração. E uma mente fragmentada, ela tem dificuldade de meditar na palavra. O Salmo capítulo 1 fala sobre meditar na palavra dia e noite. A meditação exige profundidade,
mas o ambiente digital favorece superficialidade. Sem perceber, nossa espiritualidade se torna rasa. O quinto ponto de reflexão: o discipulado de Jesus, ele é relacional e transformador. Jesus não chamou seguidores para assistir conteúdos, ele chamou para segui-lo de perto. Discipulado bíblico envolve relacionamento, prestação de contas, correção, obediência prática. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer implica em constância, não consumo ocasional, mas vida moldada pela palavra. Então eu volto aqui à nossa pergunta inicial: quem está discipulando você? Seu tempo revela seu mestre. Se a maior parte da sua formação vem da internet, ela está moldando sua cosmovisão. A internet pode ser ferramenta, mas não pode ser seu formador principal. Use a tecnologia, mas submeta sua mente à Escritura. Consuma conteúdo, mas pratique arrependimento. Escute mensagens, mas permaneça na palavra. Que você não seja um discípulo do algoritmo, mas discípulo de Cristo. E que sua mente seja renovada, não pelo feed, mas pelo Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.